Bom, nós estamos entrando em um ano novo, né? Na verdade, nós já entramos em mais um ano. E esse ano, mais do que os anos anteriores, a tecnologia ela se fará mais ainda presente na nossa vida. Mais ainda do que já foi. Ela se fará mais presente. Então, o que a gente precisa é o quê? De uma educação, né? Então, quando a gente fala de uma educação digital, a gente fala de algo que todos nós precisamos. É que nem falar de finanças. É que nem falar de como administrar o nosso dinheiro. Então, quando a gente fala da tecnologia, a gente está falando de algo que está, assim, vindo com muita força, cada vez mais, e a gente precisa fugir da tecnologia. É a melhor coisa a ser feita? Não, né? Fugir não é a melhor alternativa. A melhor alternativa que a gente encontra é achar o equilíbrio. A gente aceita e recebe a tecnologia, a gente faz uso da tecnologia, mas a gente não pode ser escravizado pela tecnologia, né? Lembrando que a tecnologia ela é um recurso, é uma ferramenta que ela veio para nos beneficiar. Então, quando a gente acaba fazendo um bom uso, né, da tecnologia, ela vai nos ajudar, vai ser uma bênção na nossa vida, se a gente puder ter esse controle, esse cuidado, né? Lembrando que quem toma as decisões, quem decide como que nós vamos usar a tecnologia, é cada um de nós, né? Então, esse é um ponto aí para a gente fazer a nossa introdução. Assim como a gente sabe que o dinheiro ele está no mundo desde quando o mundo é mundo, e tem muita gente que não sabe viver com o dinheiro, né? Porque ora o dinheiro vem, ora o dinheiro vai, ora o dinheiro te coloca numa situação complicada. Então, assim como a gente precisa, ainda hoje, de uma educação financeira, sempre aprender sobre educação financeira, também a gente precisa aprender sobre educação digital, tá? Uma pergunta. A educação digital, ela é importante? Vocês acham que ela é importante? É muito importante, né? Sim, Eliane? É importante, né? Então, assim, e assim mesmo, olha, eu estou aqui falando com vocês e eu também preciso tomar cuidado com a tecnologia. Se eu não tomar cuidado com a tecnologia, eu passo a ser refém da tecnologia. Refém de que maneira? Dependente, escravizado pela tecnologia, né? Então é um ponto que a gente precisa cuidar bastante. E é algo que a gente precisa estar atento diariamente. Por quê? Porque uma hora que você menos percebe, você está lá de novo no automático, passando horas usando o celular, o computador, ou assistindo uma série de coisas, né? De filmes, de conteúdos e assim por diante. Ok? Então vamos lá. A gente vai trazer um pouquinho novamente de algumas coisas que a gente já falou, mas que vale a gente trazer novamente. O contexto das tecnologias e as suas funções positivas. Tá? Então a gente sempre precisa cuidar do seguinte: a tecnologia ela precisa ser bem utilizada. Ela não pode nos dominar. Então ela é positiva? A tecnologia é positiva? Ela é. E ela pode ser negativa ao mesmo tempo? Ela pode, né? Então esse é o ponto para a gente entender aí. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo que traz para a gente uma mobilidade de acesso. Olha lá. Traz para a gente autonomia. Traz para a gente liberdade. Conexão de longa distância, atravessando barreiras geográficas. É muito comum, por exemplo, hoje, como terapeuta, como psicólogo, às vezes eu vou atender um casal, por exemplo, e aí, como é que vocês se conheceram? Às vezes um casal novo. Como que vocês acham que a maioria deles falam como que eles se conheceram? Pela internet. Mesmo morando na mesma cidade. Olha que interessante. Por quê? Porque a internet, ela nos dá
mobilidade de acesso. Ela nos dá autonomia. Ela nos dá liberdade. Para quê? Para a gente também conhecer não só informações novas, mas pessoas novas. Então, isso é um ponto importante, tá? Perguntas até aqui? Sim. Ou que ela mostra, né? Você vê? É um risco, né? Então, assim, e é por isso que a gente está aqui, para a gente conversar sobre esses cuidados que a gente precisa ter, né? Sim, Maria. Tinder. Limeira? É, ainda mora perto, né? Se for ver, porque tem gente que às vezes é de outro estado, né? Sim. E ó, quando você conhece uma pessoa pessoalmente, uma pessoa que está solteira e quer conhecer alguém, não é também um risco? Pela internet, o risco ele se torna maior. Por quê? Porque o acesso a outra pessoa ele é limitado. Embora eu tenha um acesso fácil até essa pessoa, mas é um acesso limitado sobre essa pessoa. Porque ela não vai colocar ali todas as informações sobre ela. Ela vai colocar aquilo que é do interesse de quem está procurando. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. E a gente vai falar mais sobre isso daí. Mas olha que interessante. Quando a gente fala sobre a tecnologia, a internet, então, até então não existia, alguns anos atrás, não existia nem a TV. Né? Então, aí a TV chegou, aí tem os correios, que também são meios de comunicação, existe o GPS, existe a câmera fotográfica, existe a linha telefônica, existe o computador, que são todos meios de comunicação. E existe o celular. Hoje o celular, ele é mais utilizado do que o computador. Exceto quando uma pessoa ela trabalha e ela precisa usar o computador. Mas ela sempre vai estar ali com o celular do lado dela. Então o celular ele é uma mobilidade muito rápida e fácil, né? Então vamos lá. Impactos dos computadores e telefones celulares no comportamento humano. Ou seja, o computador e o celular, ele tem um impacto no nosso comportamento. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente se relaciona pelo celular, pelo computador, é algo que vai influenciar no nosso comportamento de uma maneira, assim, muito forte, né? Que a gente acha que a gente controla, mas a gente pode não controlar, a não ser que a gente tome esse cuidado e tenha essa consciência. Peraí, eu estou aqui mexendo num celular, mas eu tenho que ter a consciência de prudência, de cuidado, porque eu preciso dar um passo devagar e ter certeza do que está acontecendo, né? Então, olha lá, na interatividade, que é esse comportamento humano, ele é modificado na interatividade das pessoas com esses dispositivos. Então, as funções negativas da hiperconectividade, então, olha lá, as funções negativas, a gente vai falar agora das funções negativas do quê? Da hiperconectividade. Então, quanto mais eu estou conectado, quanto mais eu acesso, mais eu corro risco. Se eu uso pouquinho, o risco ele é menor. Mas se eu uso muito, o risco ele é maior. Por que ele é maior? Porque eu estou mais exposto. O risco é maior. Olha lá. O que é a hiperconectividade? É a falta de equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual.
é quando a pessoa abdica, ela abre mão de atividades ao ar livre. Quando fala de atividades ao ar livre, não é necessariamente atividade no parque, na natureza, mas é atividade na sua casa, que você não está usando a tecnologia. Também pode ser contado assim. Olha lá. Desatenção nos processos objetivos da vida. Então, quando é que eu entendo que está havendo uma hiperconectividade do uso da tecnologia, do celular, na minha vida? De acordo com esse slide ali, o que vocês acham? Quando é que eu sei que eu estou hiperconectado, que eu estou já passei do limite? De acordo com esse slide aqui, o que vocês acham que seria um sinal aí? Também, mas de acordo com o texto ali, ó, de acordo com o que Sim. Tecnologia? Por que doentes? Por causa da dependência, né? Como a Eliane bem colocou. Quando você está sem celular, sem tela, você fica com a sua mente, fica você e você. E aí começa a vir os pensamentos. Eu costumo dizer, né? Começa a vir os pensamentos. E muitas vezes as pessoas, na sua grande maioria, elas não querem ficar com o pensamento. Porque os pensamentos, muitas vezes, vai trazer coisas que aquela pessoa não gosta. Vai trazer, às vezes, um vazio, um pensamento ruim, às vezes vai trazer uma solidão, às vezes vai trazer uma lembrança, né? Uma saudade, alguma coisa assim. E às vezes vai trazer o tédio, vai trazer o pensamento acelerado, a ansiedade. E aí é correto, então, quando acontece isso, eu pegar o celular para eu me ocupar? Vocês acham que é correto sempre fazer isso? Não é. Por quê? Porque o celular, quando eu começo a ter essa hiperconectividade, ele passa a ser para mim uma substância. Nos Estados Unidos, eles chamam a pessoa que o uso excessivo de telas de o crack digital. É o novo crack digital. Por quê? Porque as pessoas estão viciadas. As pessoas não conseguem ficar sem. Então, o normal agora é você estar com o celular e ficar mexendo no celular. Se você fica sem celular e você fica normal, você é estranha. Você é esquisito. Percebe? Então, tem um filósofo ali dos 1950, ele acho que é de 1934. Na época dele, que é o Heidegger, ele já falava o seguinte, que a gente precisa tomar cuidado, e olha que a tecnologia estava assim, ó, muito atrás do que a gente está tendo hoje. Ele dizia que a gente precisa tomar cuidado para que a tecnologia, que era o que ele tinha na época dele, que eram os maquinários, os instrumentos que eles usavam para criar a bomba atômica e muitas outras coisas, ele já dizia na época dele que a gente não pode ser dominado pela tecnologia. De que maneira? Pela ocupação dessa tecnologia. Porque quando você se ocupa dessa tecnologia, você perde a capacidade humana que você tem.
E qual que é, pelo menos duas capacidades humanas que a gente tem, que é assim, que quando você deixa de utilizar elas, você sai do modo humano e você entra no modo automático, que é a capacidade de você pensar, de você racionalizar, sem o apoio da tecnologia, que é você pensar mesmo. É você entrar em contato com aquilo e o quanto aquilo para você faz sentido. E a outra capacidade que a gente tem como ser humano é de contemplar, que é aquela capacidade de você parar e observar uma planta, um grilo, uma formiga, um passarinho, uma árvore. Então, quando eu não estou nesses modos de pensar, de racionalizar sobre as coisas, de construir pensamentos, sabe? E de contemplar, eu perco a minha humanidade. Eu fico no automático. Não é interessante? Então, o que a Eliane colocou ali está certo. E a gente precisa ter esse equilíbrio. Espera aí. É o equilíbrio de a gente se questionar. Porque, vamos supor que deu vontade de pegar o celular. Você está lá na sua casa. Deu vontade de pegar o celular. Aí você pega no celular. Você pegou. E aí você pode fazer a pergunta, que é qual? Por que eu estou com o celular? Por que eu quero ver ele agora? O que eu estou querendo ver aqui? É uma conversa sincera que eu e você precisamos ter conosco. Cada um com você mesmo. Por que eu quero mexer no celular? O que eu estou querendo aqui? Ah, eu estou querendo ver se alguém me mandou mensagem, se alguém curtiu meu conteúdo, se alguém viu aquela foto que eu postei, se aquela pessoa que eu estou conversando me respondeu. Eu preciso ser sincero comigo. Então eu faço essa pergunta: por que eu quero mexer? Tá, essas coisas que vêm, tá, mas isso é importante agora? Tem coisas mais importantes que eu poderia estar fazendo agora? Se eu fizer isso agora, vai ser uma perda de tempo? Ou não? Então, quando você sai, percebe que isso é sair do modo automático? Quando você está no automático, é assim, ó, você pega, abre, começa a mexer e vai em modo automático. Você sai do modo humano e você passa a ser uma pessoa, um robô. Você está no modo automático. O que é o modo automático? O modo automático, segundo esse filósofo que é o Heidegger, ele diz que é um modo onde você deixa de ser um ser humano e você passa a ser uma pessoa, como que fala, dominado pela técnica. A técnica que ele fala tem a ver também com a tecnologia, tá? Eu acho assim, nas escolas, em vez de usar matéria, livro, usa muita tela, computador, né? E Sim. eu acho que hoje essa molecada não é que é burrinha, mas assim, hoje ninguém mais está lendo um livro. Hoje não tem mais trabalho de biblioteca, que você se tomar tudo no computador, tudo em casa. Aí você vai conversar com um jovem e ele sabe tudo que tem do seguidor, de influência, de música, mas algumas coisas importantes ele não sabe. É que nem canta ali na minha igreja lá. Eu vejo que as pessoas que ficam mais focadas e não conseguem desligar são de muita coisa assim, principalmente os idosos. Chega lá comentarista e fala assim, por favor, desliga o celular como silencioso. É a mesma coisa que fala, deixe o celular ligado e você pode ver usar. Então, quando tocou, vai acender, vai olhar a mensagem, não é isso. Não Sim. não é adolescente, a gente já de idade. Não desliga. Não desliga. Sim. E falta essa inteligência. As pessoas já não estão sabendo mais nada. Porque, Sim. se você perguntar de tecnologia do celular, todos os jovens sabem, mas para todas as coisas. Sim. Um país, uma cidade, uma flor, não sabe. Porque Sim. não investe nisso, né? Exato. É por isso que a gente fala que todas as famílias deveriam fazer educação digital.
né? Porque, por exemplo, essa semana teve um casal, os pais de uma criança de 8 anos. E aí eles foram lá e falaram, olha, a gente queria, né, passar o nosso filho e tal, para ele ser atendido, ele está com ansiedade, ele tem alguns problemas e tal, mas principalmente ansiedade. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, mas olha, antes de eu atender a criança, eu costumo atender os pais primeiro para poder ter informações sobre o porquê que a criança está com aquela queixa. E uma das perguntas que eu faço hoje, né, depois dessa especialização em dependência digital, é: o seu filho usa telas? Ele mexe muito no celular? Sim, ele usa bastante, principalmente quando está na casa da avó. Por quê? Porque eles trabalham, chegam 6 horas da tarde, a criança estuda das 7 ao meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde fica com a avó. Aí a avó disse que não adianta que ele pega. A criança tem 8 anos. Uma avó não consegue, percebe? Então, e a gente sabe, né, que a gente não está aqui colocando a culpa na avó, não é nada disso. Mas o que a gente está colocando é que eu falei para aqueles pais o seguinte, falei, olha, a gente pode fazer o nosso trabalho, mas se vocês não colocarem limite no tempo de uso de tela do filho de vocês, vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora. Por quê? Porque o uso de tela excessivo, ele gera ansiedade. Então, vocês podem até fazer o tratamento, mas eu já vou dizer, se não tiver controle, não vai adiantar de nada o tratamento. Não vai adiantar de nada, né? Então aí eles entenderam e aí agora a mãe deles, a mãe do rapaz precisa entender por quê? Porque ela passa tempo com a criança, então ela precisa colocar controle nesse tempo, né? Então esse é um outro ponto aí. Ou seja, é uma situação que ela pode ser controlada, mas ela tem que ser uma coisa não adianta eu, por exemplo, falar que a criança da família X está tendo aquele problema e eu não tenho nada com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com o problema da sociedade, seja ele qual for. Vocês concordam, gente? Né? Isso é uma ideia que, na verdade, já é uma ideia antiga. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho nada a ver com esse morador de rua, ele que escolheu. Eu tenho tudo a ver com isso. Por que eu tenho tudo a ver? Porque a maneira como eu penso sobre aquele indivíduo, a maneira como eu lido com ele, vai dizer se eu estou contribuindo para que uma sociedade melhore ou piore. Então eu não tenho nada a ver com ele. Se eu não tenho nada a ver com ele, então por que eu estou falando dele? Se eu estou falando dele, porque eu tenho tudo a ver com ele. Então, se eu paro para aquele morador de rua, eu não tenho dinheiro nenhum para dar para ele, mas eu respeito ele, eu desejo coisas boas para ele, eu estou contribuindo da maneira como eu posso naquele momento para que ele fique bem. Só que não vai depender só de mim, né? Mas esse trabalho de as coisas serem melhores, ele depende de todos nós. Depende de todos nós, né? Então, mas vamos lá. Tudo bem? Eu posso avançar? Tudo bem? Então vamos lá. Então ficou claro, ó, só para a gente fechar essa parte. A hiperconectividade, ela vai levar a pessoa à desatenção nos processos objetivos da vida. Quais são os processos objetivos da vida? Trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar da família, né? Tomar banho, dormir, se alimentar. Esse é o processo da nossa vida, é ou não é? É o processo da vida. Quando eu tenho uma hiperconectividade, esse processo da vida minha vai ser alterado. Eu passo a comer mal, dormir mal, porque eu vou dormir tarde ou eu vou dormir pouco, né? Eu vou me alimentar de qualquer jeito, não vou me alimentar na hora certa, eu posso até me alimentar, mas eu vou me alimentar correndo. Então, existem vários fatores que vão ser prejudicados na nossa vida quando há a hiperconectividade. Então, qual que é a ideia aqui desse encontro de hoje? É que eu e você tenhamos a consciência do tempo que a gente passa usando o celular. É ter a consciência. Se você tiver consciência, você vai ter controle. Percebe? Então a ideia é a gente ter a consciência. Tá? Tudo bem? Posso avançar? Olha lá.
Então, a falta de educação digital vai causar o quê? Isso que a Eliane falou. O uso excessivo de tecnologias aproxima, mas também distancia. Então, se eu uso demais a tecnologia, o celular, telas em casa, eu vou me distanciar mais da Rosângela. Ela vai se distanciar mais de mim. A gente vai ficar mais distante. Mas quando a gente tem a consciência, a gente consegue se ajudar, a gente consegue, opa, peraí, que eu não moro sozinho nessa casa. Então a gente vai ter essa consciência, e essa consciência que vai ajudar a gente a ter controle. Tá? Muitas vezes, assim, quando a gente manda mensagem no Zap, que o texto, dependendo de quem interpreta, às vezes acha agressivo, né? Aí, por que você está falando assim, né? É meio complicado. Sim. Não sei se já aconteceu, porque já aconteceu comigo, que às vezes a pessoa, eu escrevo, a pessoa dá a impressão que está sendo agressivo, que está falando, ou atacando, né? E fala assim, que às vezes é melhor mandar um áudio. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi falarem que não é tão bom mandar um áudio para a pessoa gravar e depois o pessoal, por isso que você falou. Assim, o que você acha? Sim. Como a gente pode se expressar melhor? Às vezes eu falo assim, olha, gente, desculpa que às vezes, depende de cada pessoa, porque às vezes a pessoa lê, acha que está sendo agressivo. Outra coisa, é porque eu sou política, está muita agressividade, a gente não pode nem falar nada, tirar sal, porque as pessoas já estão, tiveram muito assim, mas hoje já estão com agressividade. Você não pode tocar no pé direito ou no pé esquerdo, né? Nem a Havaiana você não pode falar mais, né? Porque, Sim. eu queria saber assim, de você, o que é o melhor áudio? Qual a forma de melhorar a escrita de dar uma mensagem? Qual que é, gente? Alguém sabe dizer aí? Ó, o Alex falou, treinar o que vai falar. É uma coisa boa. O que mais a gente poderia fazer para... Quando você vai escrever, se for uma coisa muito pessoal, você fala, ó, essa é a minha opinião sobre isso, aí vai falar. Senão, Sim. né, ela falou, às vezes depende do que a pessoa fala, pensando naquele momento vai interpretar de outro jeito. E Sim. até um rapaz falou sobre isso, quando a gente grava vídeos, para a gente tomar muito cuidado com os comentários, porque os comentários de uma certa forma vai moldar o pensamento daquela pessoa. Se ela não estiver bem focada no que ela quer, ela vai acabar respondendo de um jeito para aquela Sim. pessoa, só que todas as pessoas vão ver aquele comentário. Então, está mudando a forma daquela pessoa não ver, né? Sim. Então, ela falou, treinando. Se você acha que a pessoa interpretou, você vai ter que reler ou vai ter que regravar e explicar de novo. Sim. Porque hoje em dia é coisa assim, gente, desculpa, eu não vou continuar mais o assunto, porque depois eu estou sendo agressivo, né? Eu escrevo falando assim, então eu prefiro conversar com isso comigo, digitar, não dá. Sim. É assim, ó, tudo depende de com quem você vai falar, né? Então, assim, quando você vai falar com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa pode ter um mal entendido, ela pode interpretar alguma coisa errada, e você quer escrever, é importante que você escreva de uma maneira usando, quem sabe, algum emoji, usando uma carinha, alguma coisa, e pontuando. Por exemplo, como a Leandra colocou aqui, dependendo do que você vai falar sobre política, por exemplo, sobre política. Olha, gente, eu sei que esse assunto é um assunto muito quente, é um assunto que pode gerar polêmica. Mas olha, eu penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira e tal. Talvez vocês possam não concordar comigo e está tudo bem, mas é a maneira que eu penso hoje. Então eu penso assim, quando o assunto ele é um assunto que pode gerar polêmica, pode gerar mais conflito, a gente precisa saber falar, né? Então às vezes a gente no calor da emoção ali, dependendo de como as coisas estão indo, você já pum, e solta lá a mensagem. Então isso é perigoso, a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente precisa pensar o seguinte: se eu mandar vamos supor, você escreveu lá a mensagem, você tem que fazer sempre uma pergunta crucial. Se eu mandar essa mensagem aqui, essa mensagem ela é agressiva?
ela é uma mensagem que pode gerar um grande conflito, um problema? É uma mensagem que pode trazer intriga, maus entendido? Então eu não vou mandar. Eu posso mandar um áudio? Ah, posso mandar um áudio. Tá, e o que eu vou falar nesse áudio? Aí você fala com tom de voz, tomando cuidado com o tom de voz, com as palavras que você vai estar utilizando, e com muito cuidado, principalmente quando é um assunto relacionado à política, né? Então, isso a gente está falando numa conversa de WhatsApp, mas você viu uma postagem no Instagram, na rede social, no Facebook, e você quer fazer um comentário, é sempre fazer a pergunta. Esse comentário aqui meu, ele é um comentário que ele vai agregar valor, ele vai gerar pontos positivos ou ele vai gerar mais conflito? Ele vai atacar alguém? Ah, vai atacar alguém, então eu não vou escrever. Né? Por quê? Porque isso vai gerar um conflito. Né? Tinha uma que ela sempre mandava coisa do Instagram, essas coisas. Só que eu não tenho nenhum desses aplicativos, sabe? Sim. Ela mandava direto. Aí ela mandou aí escreveu assim. Aí eles são muito ladrão, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu não tenho Instagram, tipo, eu não tenho nada disso aí. Eu não me envolvo nisso, nem nada, não. Parece que ela não gostou muito, né? Ela me cortou. Tá. Ela não mandou mais, mas tipo assim, eu tive que falar que você não tem e tal. eu não tenho, então eu não estou vivo aqui. Então. As pessoas que não sabem escrever. Ela acha que está escrevendo uma coisa e já acha que a pessoa vai entender do jeito que ela está pensando, mas realmente ela sabe. Isso. Então vai ter outra. E eu costumo. Uma coisa que eu aprendi também é assim: quando você vai conversar com alguém, você tem que saber o idioma daquela pessoa. Você tem que saber a linguagem daquela pessoa. Né? Então, assim, você vai para o Japão. Como é que você vai se dar bem no Japão? Qual que é a primeira coisa que vai ajudar você a se dar bem no Japão? Saber falar japonês, não é? Se você chega no Japão falando português, como é que vai ser? Ninguém vai entender nada. Vai ser um problema. Então, quem é que tem que mudar? O Japão muda para eu ficar bem no país ou eu que tenho que me adaptar? Eu que tenho que me adaptar. Então, eu preciso saber o idioma da pessoa com quem eu estou conversando. Agora, é lógico, quando eu entro nesse ponto que o Alex colocou aqui, por exemplo, irmã, eu não tenho TikTok nem Instagram, não tenho nenhuma dessas redes sociais. Ele falou alguma coisa errada? Não. Mas o que talvez faltou? Faltou, talvez, eu colocaria o seguinte, falou, olha, irmã, eu agradeço muito por você me enviar essas mensagens, mas eu não faço uso das redes sociais. Então, eu agradeço por você se importar em me enviar isso, né, por considerar isso importante me enviar, mas eu não consigo acessar por não ter rede social. Então, fica mais leve. Por quê? Porque quando você faz isso, você está validando a outra pessoa. Né? Então, vamos supor que o Alfredo, ele está lá bravo, chateado com alguma coisa, né? O Alfredo é uma pessoa muito tranquila, ele não dá trabalho para ninguém. Então, aí o Alfredo vai lá e está bravo, ele vai lá e fala com a Cida. Se a Cida já logo de cara fazer também um enfrentamento contra o Alfredo, o que vai acontecer? Eles vão se entender? Não, vai brigar. Então, como é que a Cida lida com o Alfredo? Primeiro, a gente tem que acalmar esse ânimo, esse humor e esse mal entendido por parte do Alfredo. Ou esse entendido, né, digamos assim, dar razão, demonstrar empatia no sentido, olha, tudo bem, você tem todo o direito de sentir raiva, eu entendo que você está muito chateado, mas eu queria que você entendesse o seguinte, que eu não fiz isso para você sentir raiva. Eu acho que houve um mal-entendido, né? Então, eu fiz isso por causa disso daqui. Só que eu fazendo isso daqui, eu não imaginei que você fosse ficar com raiva, chateado, eu não imaginei que você não fosse gostar. Então, olha só, a Cida, ela valida primeiro o sentimento, a emoção que o Alfredo está tendo, depois a Cida vai trazer o argumento dela. Né? Então, assim, se duas pessoas estão se desentendendo e uma pessoa está com muita raiva e vai falar com a outra e essa outra fica se justificando, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Por quê? Porque antes de eu me justificar, antes de eu dar o meu ponto de vista,
eu preciso olhar para aquela pessoa que está ali diante de mim, alterada, com sentimento à flor da pele. Então eu preciso olhar para isso. Esse é o ponto mais importante. Porque se eu entro querendo se explicar, o que eu estou fazendo? Eu estou ignorando o que a pessoa está sentindo. Então, primeiro eu falo, olha, eu estou vendo que você está muito chateada, muito alterada, com muita raiva. Eu entendo, você tem os seus motivos de sentir isso, e eu sinto muito porque você está assim, mas eu queria te explicar por que isso aconteceu. Eu acho que houve um mal-entendido. Percebe? Quando você faz dessa maneira, a outra pessoa, ela se acalma. Por que ela se acalma? Porque você não ignorou o sentimento dela. Porque você não ignorou o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente fala sobre o uso excessivo da tecnologia, ele rouba de nós essa capacidade. Ele põe a gente no automático, na defensiva o tempo todo. Faz sentido para vocês? Então, quando eu estou o tempo todo dependendo, hiperconectado, qualquer reação negativa de alguém que vier sobre mim, eu não vou estar pronto. Por quê? Porque eu estou num automático toda hora. Eu vou simplesmente ser reativo. Eu vou reagir àquele ponto ali. Sim, Alex. Eu já passo, Eliane, para você. Só terminando, né? Aí ela mandou um comentário, ela falou assim, muito lá, eles são na França. Eu achei que era política, né? Instagram, nem abri, né? Sim. Eu achei que era política. Eu falei, irmão, não gosto de política e tal, não me envolvo com política. Aí ela não gostou muito. Não, irmão, mas não é de política, não. Aí eu ignorei também, eu não falei, não respondi mais nada. Então, esse é um outro ponto, tá, gente? Que a gente... Tá. Então, às vezes, tudo bem, é uma decisão que o Alex tomou de não responder. Mas vocês concordam que ficou uma coisa em aberto? Ficou ou não ficou em aberto? Percebe? Então, assim, vamos supor que eu estou discutindo com o Ademir. Aí o Ademir fala lá uma coisa, fala, não vou nem responder, porque senão vai ser ruim. É correto fazer isso? Você acha que é? Por que você acha que é? Se eu estou nervosa, eu vou escrever besteira, falar besteira. Tá, mas você acha que é correto deixar a pessoa lá e não falar mais nada para ela? Em nenhum momento? Então, tá, tudo bem, mas... Então, tudo bem, na hora que você está alterada... Ficar justificando, aí ela vai por uma coisa, depois vai por outra. Eu acho que deixar de stand-by tá ótimo, não mexer no... Tudo bem, mas assim, ó, a gente precisa lembrar... Tudo bem, ó, a gente precisa lembrar de uma coisa. As pessoas são seres humanos. Uma hora ou outra eu vou encontrar aquela pessoa. E é chato. É chato, né? Agora é lógico, existem pessoas que você, sei lá, é uma pessoa comercial lá. Talvez você possa até fazer isso, mas ainda assim não é uma coisa legal, né? Na hora eu posso não responder, não falar nada, mas, opa, agora eu tô bem, poxa, eu tive um desentendimento com aquela pessoa, eu senti que aquela pessoa não gostou do que eu falei. Oi, fulano, tudo bem? Olha, se em algum momento você quiser, a gente pode conversar, você pode me ligar, a gente conversa. Ou se a gente se encontrar, sei lá, na rua, na igreja, a gente pode bater um papo, porque eu senti que por aqui o negócio acaba sendo ruim, eu prefiro não prosseguir por aqui. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para outra pessoa, olha, eu entendi que houve um problema, eu entendi que há um mal-entendido. E eu não gostaria de deixar essa imagem ruim da minha pessoa para você. Então, isso a gente está falando sobre relações. Tem situações que eu não vou na hora falar nada. Mas assim, gente, não é legal, não é bonito, não é, digamos assim, isso, exatamente, não é elegante a gente ter isso. Imagina, eu trato o Alex assim e daqui a pouco eu tô aqui na igreja. Como é que fica? Fica uma coisa chata. Né? Então eu posso chegar no Alex e falar, Alex, tudo bem? Olha, a gente estava tendo a conversa lá e aí, né? Então assim, olha, eu acabei não respondendo mais você, porque eu senti que se eu fosse falar alguma coisa, talvez ia ficar um mal entendido novamente e a coisa não ia fluir bem. Mas assim, olha, da minha parte, eu queria dizer para você que eu não tenho rede social e eu vi que você me mandou vários conteúdos lá, e eu particularmente
já não tenho rede social, então para mim é um assunto que eu sei que é importante para você, mas eu acabo não entrando nessas questões. Então, assim, não é nada pessoal. Eu só queria que você entendesse que é uma escolha minha. Como eu não tenho rede social, então eu acabo não acessando, mas eu agradeço porque você enviou. Acabou? Isso, quando a gente faz isso, gente, isso é a gente poder ser, né, ter uma elegância, ter um cuidado, ter empatia, né? Ótimo, se depois você falar pessoalmente, tá tudo certo. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas expressam as coisas, às vezes até maliciosa, maldosa, quando ela não consegue dizer na sua cara, ela digita também. Ela sai tanto para muita gente. Sim. Você assiste um TikTok, um YouTube, aí manda um compartilha, aí a pessoa Olá. começa a ler. Eu falo assim, poxa vida, por que você não fala com a pessoa pessoalmente? Porque é muito mais fácil você demonstrar o que você está escrevendo do que você falar na cara da pessoa. Sim. Isso acontece muito, Eliane. Sim. Sim, exato. Então, assim, ó, existem situações e existem pessoas que, às vezes, ela vai te mandar uma mensagem mais ali ofensiva, às vezes vai até machucar. Então, às vezes, você pode dizer para a pessoa, olha, fulano, eu percebi que por aqui a nossa conversa não está indo bem. Mas, olha, eu vou estar na igreja hoje à noite. A gente pode sentar e conversar para a gente resolver esse mal-entendido, porque eu estou percebendo que está havendo um mal-entendido aqui. Se a pessoa fala assim, eu não quero mais falar com você, isso é um problema dela. É uma escolha dela. Percebe? Olha, tudo bem, fulano, eu respeito, está tudo certo, mas quando você, quem sabe, mudar de ideia, eu vou estar aqui. Você pode me procurar e me chamar a hora que você quiser. Mas por aqui eu não vou mais prosseguir, porque eu senti que por aqui a gente não está conseguindo se entender. Acabou assim. Percebe? Quando acontece alguma situação, assim, eu estou conversando com você e você se explode com a coisa que eu levo, o que vai ser demonstrado, na verdade, vai ser o seu caráter em relação àquele assunto. Não às vezes, nem o assunto tão polêmico assim, mas a maneira como você vai lidar. E isso também envolve também a autoestima da pessoa, como ela está naquele dia, o caráter realmente daquela pessoa, que ela, Sim. é a forma dela se expressar. Sim. Exato, exato. Ieda chegou aí com... Esqueci seu nome, me perdoa. Mac. Isso, pastor Mac está com a gente, com a Ieda que chegou também. Sejam bem-vindos, viu? Quem que tinha levantado a mão? O Alfredo. Sim. Isso. Então, o Alfredo ele colocou ali, e é o que a gente comentou, mas ele reforçou. Se você sente que por texto vai dar ruim, manda um áudio. Entendeu? Então, assim, quando eu vou mandar um texto para uma pessoa, e eu sei que aquela pessoa pode talvez ter um mal entendido, mas eu vejo que ela sempre fala comigo por texto, eu não falo com ela por áudio. Eu sou assim. É uma coisa minha. Se a pessoa falar comigo por texto, eu vou falar com ela por texto. Agora, é lógico, se em algum momento eu falar assim, pô, não tem como falar por texto, agora eu vou ter que mandar um áudio, eu falo, olha, eu precisei mandar um áudio aqui para você, então assim, 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 tal, eu explico. Mas é que o Alfredo falou, se você sente que o áudio, que o texto, ele vai gerar más interpretações, então você manda um áudio. Mande um áudio e
Né? Como diz a nordestina lá, mande áudio, mande áudio. E até para a gente tem que tomar cuidado, né? Meu cunhado que está no campo de tecnologia, ele falou que eles falaram que ele tinha que aprender a mandar áudio para as pessoas. Ele tinha que gravar, ouvir, regravar, para ver se tinha desligado, para ver se tinha uma entonação que poderia ser mal interpretada, não tinha que estar gravando para até sair perfeita depois dar o áudio. Tudo isso tem que ser Então, utilizado para a gente também. então, é melhor assim, se a pessoa sabe que ela pode ser mal interpretada mesmo por áudio, você fica ensaiando ali, né? Às vezes, quando eu vou mandar áudio assim, a Rosângela tá perto, eu falo, o que você achou? Tá ótimo. Pum, eu mando. Mesmo, olha só, e assim, mesmo sabendo disso tudo, né? E aí eu falo assim, você acha que eu fui tranquilo? Você acha que foi... Tá ótimo? Manda. Aí eu mando. Ela, mesma coisa. Você acha que ficou bom? Pra mim ficou ótimo. Manda. Aí manda. Entendeu? Ah, não. Às vezes, vamos supor, às vezes ela tá mandando um áudio lá, eu a mesma coisa. Eu tô mandando um áudio, ela... Percebe? Então, por quê? Porque a gente tá também para se ajudar, né? Então, e tá tudo bem. Você acha que tá tranquilo? Né? Porque às vezes a gente também fica, porque assim, o ser humano, você tem que ter cuidado com o ser humano. Então, quando você faz isso, você está demonstrando um cuidado, é uma forma de você, é um respeito pelas pessoas. Então, assim, tá tudo bem, tipo, não é assim, tipo, não, eu mando mesmo, pá, eu falo mesmo, pá, né? Quer dizer, isso vai machucar, isso vai gerar conflito. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Eu já passo para você, tá, Leandra? Sim, Eda. Sim. Sim, então. Exato. Nós estamos com uma, como é que se fala? Tem a TV e hoje o YouTube, tipo, essas coisas de me siga, né? E canais fechados, não na TV, mas no celular. E Sim. às vezes a gente passa para a TV. Eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco a televisão vai subir, porque é mais siga, Canal, né? essas coisas assim. Gente, nós não temos mais matéria, apresentação na TV, nós não temos mais grana na TV, porque está todo mundo querendo ganhar no canal fechado que é o TikTok, o YouTube, me siga, assista a novela no canal tal. E como que vai ficar isso daí? E se eu não quero assistir uma TV, um programa de TV, então vocês me dão assim, o que eu quero. Eu ouvi uma opinião, sabe, outra coisa também dos bancos. Os bancos estão fechando, achatando, está virando tudo online. Sim. Pagamento. E hoje a gente está recebendo muito trote, as pessoas estão invadindo muito a nossa privacidade. Porque a gente pode fechar isso cedo, porque invade e a gente não fecha. Sim. Nós vamos perguntar se um juiz cai no trote, o apresentador de televisão cai no trote, quem somos nós? Então, por isso que a gente precisa da educação digital, para a gente poder ter esse cuidado, que é aquilo que a gente falou. Quanto mais eu uso, mais eu estou exposto. Entendeu? Quanto mais eu uso, mais eu estou ali. E mais eu vou ser afetado. Entendeu? Sim. Isso, é exato. O que a Leandra falou, Eliane, é o controle. Então, tem um mundo de gente querendo que você siga e tal. Você segue se você quiser. Entendeu? Por exemplo, vira e mexe na minha rede social, eu vou lá nas pessoas que eu tô seguindo e eu faço uma filtragem, eu paro de seguir algumas pessoas. Por quê? Porque, tipo, não fica aparecendo tudo para mim. Então eu vou filtrando. Até porque, às vezes, você segue uma pessoa por um motivo, daqui a pouco você vê que ela tá falando de outra coisa que não combina com seus valores. Eu paro de seguir. Entendeu? Então, acho que no YouTube dá para contar nos dedos das mãos quantos canais que eu me inscrevi. Hã?
Sim, E olha, não é por falta de inteligência, não. O ser humano é inteligente, ser humano é inteligente. sim. Exato. Já passa. Sim. Não tem nada na televisão lá que você assistir. Não tem, tá tudo no celular. No computador também. Quando a gente estuda lá na escola, a gente tem que usar o computador, e aí um monte de coisa arada, na hora você tá né? Sim. Ouve no celular. É uma coisa arada que você ouve e fica aqui jogando no celular. Você está envolvido com tanta tranqueira, né? Que não vai Sim. ver. Vendo se ninguém, vai saber. Isso. Ah, e outra coisa, ó, essa coisa de seguir, de você tem uma rede social e você tá ali para curtir e assistir coisas aleatórias, uma recomendação: não coloque o seu nome completo, não coloque, sabe, tipo assim, se apresente como outra pessoa, ou põe um apelido, alguma coisa, sabe? Ah, eu vou iniciar uma rede social, vou colocar lá meu nome, Alex da Silva Pereira. Não, você não é obrigado a pôr seu nome. Entendeu? Você pode pôr um nome fictício, né? Por quê? Porque isso aumenta a sua segurança. Percebe? Agora é lógico, você vai colocar um nome fictício, também tem que tomar cuidado. Tipo, ninguém sabe quem eu sou, então eu vou falar o que eu quiser. Tá impactando. O que você fala vai impactar outras pessoas. Entendeu? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Ah, Patrick, mas eu coloco o meu nome e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se para você não ter nenhum problema, tá tudo certo. Mas se você usa muito a rede social e você não usa para um trabalho, toma cuidado, entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela pode saber seu nome, ela pode saber mais sobre você e ela pode te dar um golpe, entendeu? Então, eu posso pôr minha foto? É uma escolha que você tem. Quanto mais tempo você passa ali, e dependendo para o objetivo que você quer, Patrick, eu quero criar uma rede social só para me consumir conteúdo. Então, para que você vai pôr sua foto? Para que você vai pôr seu nome? Para que você vai pôr seus dados ali? Se é só para consumir conteúdo, entra como alguém ali bem no anonimato, bem privativo, entendeu? Então, assim, no caso, eu tenho Instagram, você pode entrar lá e falar, Patrick, mas você está com o seu nome lá? Sim, porque eu estou ali com uma conta profissional, né? Então, assim, mas se eu vou usar uma conta para consumir conteúdo, não é o meu nome, Patrick não existe, entendeu? Cantor sertanejo, esqueci o nome, famoso. Ele não tem celular, não tem rede social, não tem zap, ele não quer ter parente, só tem um telefone. Então, se ele está feliz assim, tudo bem, não tem problema. Alfredo. Isso. Exato. Exato. Isso, é isso aqui, ó, que eu coloquei, ó. Que eu falei agora há pouco, ó. Ó, mobilidade de acesso, a tecnologia nos dá funções positivas. Mobilidade de acesso e autonomia. Por que autonomia? Ah, não quero assistir isso aqui. Eu tenho autonomia de escolher o que eu quero assistir. Entendeu? Então a tecnologia, ela ainda nos dá autonomia. Mas eu penso que não vai demorar muito e a gente vai perder essa autonomia. Por quê? Porque a ideia do governo, né, de um modo geral, é tentar controlar. Né? Então a gente pode perder um pouco disso. Melhorou muito, mas a gente ainda tem muitas opções. Né? Quem tinha levantado a mão? Foi você, Leandro? Tá. Eu posso avançar então? Tudo bem? Então vamos lá, ó.
Um ponto importante, a gente já comentou isso aqui, mas é sempre válido dizer. Você está lá. A gente fala sempre do ciclo de procrastinação. Lá em cima está a tarefa que você precisa fazer. Pode ser qualquer tarefa. Pode ser tomar um banho, pode ser estudar, pode ser ir para o trabalho, pode ser hora de dormir, pode ser hora de comer. A tarefa está lá. Aí daqui a pouco você está indo, aí para tomar um cafezinho. Aí daqui a pouco você para olhar o WhatsApp. Daqui a pouco você para olhar o Instagram. Daqui a pouco você para verificar o e-mail. Daqui a pouco você tenta começar a tarefa de novo. O ciclo de procrastinação, ele é assim, você tenta começar uma tarefa, mas aí você para e pega o celular, vai fazer alguma coisa, mexe, quando você vai ver, passou 2 horas. Nossa, passou 2 horas, eu não li, eu não estudei, eu não fiz o que tinha que fazer. Então isso é procrastinação. Aí você tenta fazer a tarefa, aí daqui a pouco chega a notificação no WhatsApp, você vai lá verificar o WhatsApp. Aí você vai tomar uma água, daqui a pouco você vai para o Facebook, daqui a pouco acabou o dia. Daqui a pouco acabou o dia, né? Ou seja, a procrastinação é isso, é você ter algo para fazer, mas se distrair e perder o foco. Não, e pior, né? Como a gente já falou, né? O nosso cérebro, ele pesa 1,5 kg. Se você fica assim, tá aqui 1,5 kg. Você sustenta bem porque você tá com o corpo ereto. Quando você fica assim, mexendo 2 horas, esse 1,5 kg, ele vai virando mais de 1,5 kg. Ele vai virando 3 kg, ele vai virando mais, né? Inclusive, teve um caso de um garoto, um adolescente, que ele dobrou isso aqui dele, de tanto que ele ficava curvado jogando, mexendo no celular. Isso aqui dele saiu, ficou exposto. Deslocou e a ponta da coluna vertebral que fala, né? Saiu. Deslocou, quer dizer, aí não sei como é que ia fazer depois. Mas assim, tem um monte de gente, o serviço de ortopedia, ele tem crescido muito. Por causa disso também. Então, muitas pessoas têm problema de coluna, problema de dor no pescoço constante, quando é frequente, por causa do uso excessivo de tela. Então, lembra, o problema não é você usar o celular. O problema é o tempo que você passa usando e o que você fica fazendo. Né? Isso é o que vai demandar aí, né, pra gente. Isso. Exato. Exato. E aí, Marli, é isso? Tá tudo certo? Entendeu? Então. Antes eu dormia muito com o celular do lado, como despertador, para ver hora e tal. Colocava no modo avião e dormia com ele ali do lado, né? E aí eu estava assistindo, acho que um vídeo, vi um médico, um psiquiatra falando, ele falou, eu comprei um despertador. Falei, pronto, tá aí, vou comprar um despertador. Né? E aí eu comprei um despertadorzinho, paguei, acho que R$35 no despertador, né? A pilha, uma pilha, você programa ele, ele desperta na hora certinho. Então. Não, tudo bem, né? Sim. Sono pesado, né, Eliane? Mas vamos lá. Então aí, quando a gente fala dos benefícios do uso da tecnologia, né? Olha lá, uma fonte de informação e desenvolvimento para você aprender, para você estudar. Hoje, com a inteligência artificial, você pode fazer muita coisa, muita coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa queria ler um artigo
E aí ela fala, pô, mas um artigo tem muitas coisas técnicas, muitas palavras complicadas, é muita coisa, é muitos dados. Eu quero a nata desse artigo, eu quero a essência desse artigo. Você pode pegar ele e colocar na inteligência artificial, jogar ali para o GPT, ou para o Gemini, ou para qualquer rede, inteligência artificial que faz a leitura de PDF e traduz. E ele pode ser em inglês, ele pode ser no idioma que for. Você vai jogar lá e vai dizer, olha, eu preciso que você converta, você traduza esse artigo aqui para mim e traga para mim um resumo dele, mas sem perder a profundidade, sem perder a essência. Eu quero um conteúdo profundo, eu quero manter a essência do conteúdo. E ele faz isso. Ele faz. Ou seja, então hoje você pode usar a tecnologia, nós podemos usar como uma fonte de informação para o nosso desenvolvimento. Tá? O que mais? Um meio de autoexpressão. Você pode gravar um vídeo falando de uma ideia que você teve. Você pode fazer um comentário num vídeo que você viu, que você acredita que vai agregar valor. E aí você vai se expressar. Mas, olha lá, relacionamento com amigos, um veículo para conhecer novas pessoas, trocar informações, estabelecer novas relações, encontros românticos, que é muito comum. É muito comum hoje em dia você encontrar uma pessoa, um casal novo, como vocês conhecerá? Pela internet. É comum. Né? O que mais? Mas também podem gerar muitos prejuízos quando? Quando o quê? Quando essas telas são usadas todos os dias e por muitas horas. Então perceba que a ideia nossa não é condenar a tecnologia. De forma alguma, a gente precisa dela, né, pastor? A gente precisa. Mas a ideia é a gente ter sempre a consciência. Não importa onde você esteja. Você está lá na sua casa, no cantinho, no sofá, lá na maior tranquilidade, não tem nada para fazer. Entre aspas. Você está lá mexendo, tal, nossa, vídeo legal e tal. Eu gosto de ver vídeo, eu gosto de assistir, muita coisa legal. E aí você está lá, daqui a pouco, opa, peraí que já deu. Eu tenho outras coisas para fazer. Aí você tem que parar. Porque se você não para, existe um programa, né, que é o robô ali, que está por detrás daquilo tudo que está acontecendo, que ele está entendendo. Fala, nossa, o Patrick gosta de ver vídeo de humor. Então ele gosta desse tipo de vídeo aqui. Vou mandar um monte para ele. E aí ele manda. E aí você termina de ver um, daqui a pouco você fala, bom, agora depois desse eu vou dormir. Só que depois desse vem um outro. Por quê? Porque a vontade de ver o que vem a seguir é grande. E aí você, e aí pronto. O vídeo nos primeiros 3 segundos já te prende. Aí você não quer sair do vídeo. Aí você fica mais um tempinho. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí você compartilha, aí você comenta, aí você quer salvar, aí você quer postar não sei na onde. Ou seja, você está ali interagindo. Né? Você vai querer vender alguma coisa e não sabe se a pessoa é legítima para comprar, o que está. Então, como que pode ser assim, de você não se enganar? Uma vez, você vai fazer uma coisa para vender, ou uma coisa de namoro potencialmente a pessoa. Sim. Essas coisas assim que Tem no Google, quando você vai comprar qualquer coisa em qualquer lugar na internet, não sei se vocês já viram isso, né? Talvez o pastor Mac deve já ter percebido ou usado, talvez. No Google, quando você vai comprar um produto, vamos supor que você viu lá no site uma promoção. Aí você vai pegar aquele link daquele site, por exemplo, daquele produto, e aí você vai lá no Google, aí você vai digitar no Google assim, pesquisa de site confiável. Aí o Google ele vai te apresentar ali na primeira lista, que normalmente os mais acessados eles vão aparecer primeiro. Você clica naquele link ali, e aí você abre, aí vai abrir um outro site, e aí ele vai pedir para você colar o link do produto que você está querendo comprar dentro daquela janelinha. Você cola e dá o play. Você dá ali o enter, ele vai processar, daqui a pouco ele vai fazer uma leitura, fala assim, ó, esse site ele é confiável. Ele existe já há tanto tempo, várias pessoas já compraram por esse site, receberam seus produtos.
Sim, mas assim, o acesso que você faz, porque o Google ele é uma ferramenta de busca, entendeu? O Google ele é uma ferramenta de busca. Então, se o Google está entregando para você uma informação a partir de um site, né? Ah, mas eu estou na dúvida ainda. Aí você vai tentar ver quem que já comprou, se tem alguém que você conhece que já comprou. Você vai lá no Reclame Aqui, você vai colocar lá no Reclame Aqui que tem na internet, empresa XYZ. Pá. Aí vamos supor que aparece lá várias reclamações. Você vai comprar? Você não vai comprar, né? Então é uma forma de você se precaver e ter esse cuidado, né? Sim, pastor. Sim. Isso. Eu já caí no golpe também. Isso, exato. Era clonado da Magazine Luiza. Igualzinho. Só que era nome de outra pessoa, o pagamento. Eu comprei no estado da Alex e foi super barato. Era de 500, estava menos de R$ 100. Eu comprei. E outra vez Cadê o boleto? Pra gerar o boleto? não foi direto, Foi direto do Pix, né? Sim. Aí outra agora foi de doação, né? Tava no Facebook, a mulher tava doando várias coisas de casa, né? Ela tava se mudando, tinha ganhado, eu tava doando algumas coisas. Aí meu sobrinho viu a propaganda e mandou pra mim, tia, você não quer ir lá pegar? É de Campinas, né? Fica perto. Aí ele mandou o número dela, eu falei com ela, tudo, eu queria. Aí eu perguntei, eu falei que era de Hortolândia, né? O anúncio era de Campinas. Eu falei que era de Hortolândia. Aí eu disse, mas eu moro no Pinheiro. Aí ela disse, é muito longe. Aí ela falou assim, tem meu vizinho que tá fazendo frete. Você não quer que eu fale com ele para ele levar as coisas para você? Aí eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim, mas o pagamento é em 2 vezes. Você tem que pagar antes, quando chegar, fazer a questão de pagamento, né? E era uma máquina. Uhum. É uma máquina de grátis, né? Aí o valor era R$ 40, frete, restante, quando chegasse. E eu paguei. Aí depois eles só não respondeu mais. Aí eu liguei, não toco. Outra coisa que a Lenda está falando aqui que a gente tem que tomar cuidado é sobre o preço. Que nem ela falou, no lugar X estava R$ 500, mas ela achou por menos de 100. Você vai desconfiar? Claro! Você tem que desconfiar. Exato. Bem tecnologizada, né? Tudo. Exato.
Você vê? Percebe? Então é bem por aí. É um cuidado que a gente tem que ter. É que nem o pastor Mac comentou. É você desconfiar, é você pesquisar, é você, entendeu? Tomar muito cuidado, né? Então esse é um ponto importante. Então olha lá. Então a questão é o tempo de uso. E aí, Patrick, mas eu trabalho o dia inteiro com o celular, com o computador. É outra coisa. Aí não tem problema. O que a gente está falando é você está com tempo livre, você não está trabalhando, você tem que cuidar do tempo que você está utilizando. Por quê? Porque você pode passar horas e horas ali sem saber, né? Sem saber não, sem se dar conta, né? E aí quando você vai ver já passou o ano, chegou o Natal de novo, as pessoas estão colocando luzinha nas suas casas lá brilhantes, você fala, como assim luzinha? Pois é, bem-vindo, né? Olha lá que interessante. Então, a tecnologia também, ela é democrática. Por que ela é democrática? É oportuna e inoportuna, conveniente e inconveniente. Necessidade de manter a atenção a respeito das intenções existentes dos indivíduos que delas fazem uso. Então, quando eles colocam ali que ela é oportuna e inoportuna, quer dizer, todas as pessoas podem usar. Todas as pessoas podem criar um site falso. Qualquer pessoa pode criar uma conta falsa. Qualquer pessoa, né? Tem pessoas que recebem mensagem de famosos, como o Brad Pitt, o Bruce Willis, que nem está ativo mais praticamente, e estão acreditando. Só que, olha, eu estou aqui no aeroporto e está travado aqui, eu tive um problema, eles estão aí por causa das questões políticas, e eu preciso agora aqui de 5 mil reais para eu conseguir a liberação, porque se não for assim, eles não me liberam e eu não vou poder mais ir. Quem não quer receber o Brad Pitt dentro de casa? Né? E aí a pessoa fala, não, eu vou pagar para você, Brad Pitt. E o Brad Pitt não existe. Entendeu? Então, assim, a gente fala rindo, brincando, mas, gente, tem muita gente caindo em golpe assim. Né? A pessoa se passa por um famoso. Desde quando um famoso vai precisar entrar em contato com pé rapado, pobre? Né? Então, percebe? Por isso, olha lá, a necessidade de manter a atenção. Então, é atenção total. Sempre é atenção. Né? Por quê? Para não cair em golpe. Estava tendo um aplicativo que você tirava sua foto e ficava mais velha. Eles proibiram, falaram que estava sendo proibido, porque as pessoas estavam fazendo falsificado e do jeito passando por pessoa mais velha. Sim. A Lenda está comentando aqui que tem aplicativos que ele faz a foto de uma pessoa mais nova ficar mais velha, ou vice-versa, né? Mas muita gente começou a fazer isso para poder falsificar documento. E, sei lá, mexer com aposentadoria, coisa desse tipo, para conseguir benefícios, né? Então, ou seja, você vê, eles tentam de tudo. Tentam de tudo, né? Exato. Por isso que ali, ó, convenientes e inconvenientes. Então, sempre vai ter pessoas, né, com uma boa intenção, mas vai ter pessoas com má intenção. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Olha lá, dependência digital. O que é, em suma, né, a dependência digital? É o uso excessivo e compulsivo de dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores, tablets, entre outros, que interfiram negativamente na vida do indivíduo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Patrick, eu nem mexo em celular, esse negócio de computador não é comigo, não. Mas passa o dia inteiro assistindo televisão. É a mesma coisa. É uma dependência. Entendeu? É uma dependência, então não muda. Né? Olha lá. Aonde que vai atuar essa modificação, né, do comportamento? No sistema de recompensa, de forma semelhante à química, ou seja, o álcool e drogas. Ambas promovem a liberação de substâncias químicas no cérebro, como dopamina, endorfina, serotonina, que nos faz sentir prazer e bem-estar como uma recompensa.
Então, cada clique que você dá, cada vez que você interage ali, você fica com essa coisa, né? Às vezes você vê um vídeo, daqui a pouco você quer ver outro, por quê? Porque você não quer, você quer manter a taxa de dopamina lá em cima. Por isso que nos Estados Unidos e em outros países eles chamam de o crack digital, que é o uso excessivo de tela, né? Então, assim, tem pessoas que se você tira a criança, adolescente, que você tira a tela deles, eles viram outra pessoa. Viram outra pessoa. Você acha assim, por exemplo, nesse sistema, principalmente cargos públicos, privê, tem um conteúdo que só para aquele. Aí um desses, que é particular, que comprou isso, solta para fora. O que você acha que é psicólogo, né? Hum. O que na sua visão, você acha que quando essa pessoa, vou dar um exemplo daquela mulher que era, não sei se era prefeita de uma cidade, estava com uma pai íntima dançando, e só no privê foi lançado para fora. Eu achei que não ia assim, na minha opinião, mas eu quero saber a sua. Que eu agradeci a pessoa que soltou, porque para mim ela estava fazendo uma coisa errada, independente se ela estava no privê ou não, se ela se possuiu um cargo algo fazendo isso, que ela não pode fazer aonde ela está trabalhando. Não julgando ela, mas eu acho que ela Sim. está fazendo não é de acordo. E os advogados falaram que ela pode processar a pessoa que é privê. Sim. Porque a privacidade é dela. Então, assim, se há um combinado de privacidade, ela podia estar dançando lá seminua. Foi um combinado. Então, se a pessoa quebra esse combinado, porque isso aí é, tipo assim, eu não estou falando que é certo, tá? Mas, ou seja, uma pessoa que se expôs demais, vocês concordam? Se expôs demais. Então, se você se expõe demais, você corre mais risco, né? Então, quer dizer, talvez ela pode ter sofrido ameaça de, se você não me der tanto, eu vou expor você, né? Poxa, eu sou prefeito, então, pô, como assim? Não, jamais, eu te pago o que você precisar. Então, ela pode processar, né? Então, assim, na verdade, houve uma quebra de sigilo, entendeu? Só que, assim, é um risco que a pessoa corre. É um risco que ela corre. Que é gravado, tirado uma foto, fica registrado no celular, mesmo que apague. É que nem assim, ó, hoje em dia, a gente comentou aqui nos encontros do ano passado, falando o seguinte, que muitos adolescentes eles têm entrado em grupos onde eles estimulam as pessoas a se cortarem, é tipo jogos, né, que eles fazem. E aí é muito comum eles fazerem ali apostas, né, desafios e tudo mais. Então hoje a polícia ela já está conseguindo identificar por rastreamento, por exemplo, quando um adolescente, claro, isso está tomando uma proporção cada vez maior, mas já está acontecendo. A polícia, se ela souber, por exemplo, se uma adolescente, uma pessoa adulta, estiver maliciando alguém, estiver incentivando alguém a cometer um suicídio, a se cortar, ou fazer qualquer coisa, né, que implique em prejuízo na vida dessa pessoa, ela vai ser encontrada. Entendeu? Então, se tem uma pessoa que é alvo de bullying pela internet, a polícia ela vai encontrar essa pessoa. Entendeu? Por quê? Porque a polícia eles estão criando um sistema de rastreamento para eles encontrarem. Então, assim, se tem uma pessoa, por exemplo, que está envolvida com pedofilia ou algo do tipo, essa pessoa ela vai, né? Não é que ela pode, ela vai ser encontrada. Ela vai ser encontrada, a não ser que ela pare, mude e não faça mais. Aí a polícia vai entender, opa, essa pessoa ela parou, ela não está fazendo nenhum movimento mais. Então eles vão deixar ela meio que de escanteio da rede e vai mexer com quem está fazendo o movimento. Percebe? Por exemplo, muita coisa que a gente não sabe. Se você recebe uma foto de uma pessoa, digamos lá, uma foto de uma pessoa seminua, uma pessoa cortada fazendo um desafio, e você baixa essa imagem que ela vem para o teu celular, você pode ser incriminado por isso, sabia? Se você compartilha um conteúdo de uma pessoa que está ali vulnerável diante de uma situação e você expõe essa pessoa, você pode sofrer uma denúncia. Isso aconteceu com aquela cantora da Mari Mendonça, que ela cantou da portada depois, né? Tiraram a foto dele com o MM e estavam Então, exatamente. Você sabe que aconteceu com uma pessoa que eu conheci,
Acontece. Ou seja, ele foi extremamente exposto, né? Você vê? Ou seja, isso você não manda para ninguém. Não se manda isso para ninguém em nenhum momento. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. É um risco, é um perigo, né? Infelizmente é uma realidade que é muito comum, né? Tem. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado do que a gente faz, né? A gente tem autonomia? Tem. Mas não é porque a internet está aí livre e aberta que está tudo bem, né? Então Não, só você pode ler. Ah, é? Ele clonou o WhatsApp da esposa dele e a mensagem primeiro para ele e depois para ela. Tem aplicativos que... Mas provavelmente ele pegou o celular dela e fez já ali o trâmite para poder acessar o celular dela. Porque tem isso, né? O quê? Não, você não precisa. Você fala, é um WhatsApp que entra em contato com você, é isso? Não, ali tem a conta oficial deles, né? Que tem a... Normalmente tem a... Então, quando eles mandam isso, é para te orientar de como você se proteger com a sua conta, entendeu? Então você não precisa deletar. Isso aí é o próprio WhatsApp. É só você não abrir e não fazer o que eles estão pedindo, então, na dúvida. Entendeu? O problema é assim, hoje no WhatsApp, não sei se vocês sabem, hoje no WhatsApp você pode pegar, ir lá na configuração e na opção para você não receber link, não abrir link duvidoso. Então tem como fazer isso também, né? Não sei se vocês já viram isso, mas se vocês buscarem, vocês vão ver que dá para bloquear. Você vai lá no privacidade, aí você vai em algumas opções que eu não lembro o nome, mas se alguém quiser fazer depois, dá para a gente fazer, tá? Então... É só você apagar todos os aplicativos. Então, Eliane, a questão aqui nossa é assim, é você saber utilizar. Entendeu? Então você não precisa se desfazer de tudo. Mas quando você abrir aquele aplicativo e você for fazer uso dele, é você saber fazer uso dele. Para que você quer aquele aplicativo? Ah, eu quero, vamos supor, o YouTube. Ah, eu quero ver para mim poder ver vídeo. Tá tudo certo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, se uma pessoa estranha manda para você um link, abre aqui essa foto, abre aqui esse vídeo, clica aqui, põe seu cadastro aqui. Então, peraí, mas eu não conheço, não sei como assim. Então, quando você clica no link, a pessoa ela pode hackear o teu próprio celular. Ela pode hackear a sua senha, né? Então, quer dizer, se você usa o seu celular diariamente, você vai para a rua e você tem sua conta de banco ali que tem lá seus, né? Por exemplo, a Maria Branco, né? Ela tem lá 10 milhões na conta dela, né? E aí, quer dizer, ela vai deixar os 10 milhões na conta do aplicativo do banco? Então, se você tem conta no aplicativo, você usa o celular, qual é o ideal para você ir para a rua e não correr risco de ser roubada, sequestrada, alguém pegar seu celular e fazer ali transferência? É você ter um celular na sua casa com a sua conta para você acessar na tua casa. Esse celular você não tira de casa. Você vai para a rua, você vai com outro celular. Entendeu? É uma forma de segurança. Ah, então, mas eu não tenho celular, então você deixa o teu celular em casa, porque como é que você vai proteger seus 10 milhões? Né, Maria?
Então. Mas tem que ter um chip para cada um. Porque uma vez falaram que Não precisa ter. Não precisa. Se você vai usar só o aplicativo do banco, você não precisa ter. porque quando eu pego, eu tenho outro também. Eu penso, não é melhor você ser global, aí tem que tirar um chip de uma por sabe? O que fica na sua casa, ele não precisa ter chip. Entendeu? Mas quando eu vou abrir, ele que dá um chip. Ele não abre sem. Mas qual que você está falando? Eu sei que nunca tem um chip. Então, o que que não abre? O que que você... Se eu não pôr chip, ele não abre o sistema. O banco, por exemplo, não abre nada. É estranho. É estranho, porque é para abrir. O que não é para abrir é o WhatsApp, porque você não tem conta nele, então ele não vai abrir. Talvez você pode colocar o chip para atualizar ele e cadastrar sua conta lá, no Gmail, por exemplo. Para fazer o cadastro ali inicial que é necessário. Depois você tira o chip. O quê? Então, o Wi-Fi, na verdade, o chip ele é para você acessar o WhatsApp. Se você não vai usar o WhatsApp nesse outro celular, você pode usar o chip só para fazer o cadastro. Você fez o cadastro, você tira o chip e põe no celular que você utiliza. Entendeu? Então, gente, então aqui para a gente ir para a parte e do fechamento, a gente não vai conseguir ver tudo, a gente deixa para a segunda etapa aí, mas assim, só para deixar bem claro, o tempo que a gente utiliza o celular, ele é um tempo que precisa ser controlado por nós, tá? Então assim, é a gente que tem que ter essa consciência. Agora, o menor de idade é o pai e a mãe que vai controlar. É o pai e a mãe que vai dizer, olha, já deu o tempo, acabou, né? Criança e adolescente, a partir dos 7 anos, é 2 horas no máximo, até ali os 10, 12 anos. Dos 12 aos 17, 3 horas no máximo. Então, aí tem que ter um controle total, mais ainda, mas é no máximo 1 hora. No máximo 1 hora. Isso, eles não recomendam, exatamente. Eles não recomendam. Não é recomendável. Até 2 anos, antes dos 2 anos não é recomendado a criança ter celular. Se ela tiver, ela vai ficar super viciada, muito mais viciada, né? Mas vamos lá ver o que tem aqui pra gente, ó. Então, pra gente fechar. Então, a dependência patológica. Lembrando que eu sempre digo, todos nós somos dependentes da tecnologia. Então, se você passa o dia inteiro usando o computador para trabalho, para estudo, para faculdade, algo do tipo, está tudo certo. O problema é quando você passa muito tempo, isso já vira uma patologia lá. A dependência patológica, que aí eles chamam de nomofobia, que é o quê? Pode estar relacionada a um transtorno mental primário. Por que primário? Porque tem a ver com ansiedade, depressão, compulsão, entre outros problemas que a pessoa possa ter. E assume, então, o significado de algo nocivo ou prejudicial quando compromete a vida pessoal. Comprometeu a vida pessoal é um problema que tem que ser controlado. Um problema social, compromete a família, a parte acadêmica e profissional, e vai trazer consequências indesejáveis. Ou seja, nós, seres humanos, a gente não sabe ter controle se a gente não pôr limite. Então, a gente pode chegar a um ponto que você vai precisar de uma internação, digamos assim, né? Porque acaba... Nomofobia é a dependência patológica, que é uma pessoa viciada em telas. Tá, o nome ele tem a ver com a tecnologia, entendeu? Ele tem a ver com tecnologia, ó. A fobia, ela tem a ver com compulsão, ela tem a ver com ansiedade, ela tem a ver com vício, né? Vício do quê? Nomofobia, né? Então, nomofobia, por exemplo, a homofobia, né? A pessoa que tem
o preconceito, expõe o preconceito com uma pessoa homoafetiva, por exemplo, um homossexual, né? Então, a nomofobia, o nome ele vem é um nome que não é do português, que significa questão voltada para a tecnologia. Entendeu? Bom, então, gente, eu vou pausar aqui. Vamos ver se aqui eu não vou entrar mais, porque é um ponto que se a gente entrar vai demandar mais tempo. Mas, ó, quem quiser, quem não tiver feito ainda, eu tenho aqui comigo um teste de dependência digital. Quem não fez e quiser fazer, só levantar a mão e eu entrego para você, quem quiser fazer. Ou depois você pega aqui comigo. Tá bom? Então, algumas pessoas aqui já fizeram. O Alfredo já fez, a Cida. Então, eu não sei se a Ieda fez, não sei se o pastor Mac quem quiser pegar, né, eu entrego para você aí. Alguém quer? Tem interesse? Esse é um questionário para saber se você tem dependência digital. Você já fez. Você passa pro... Você já fez, Ieda? Não. Então, um para Ieda e um para o pastor Mac. Ali para a Lourdinha ali, ó. Pode ser no próximo encontro. Ah, tá. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão com o questionário. A pergunta aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Ele está pedindo os dados aqui. Você pode colocar o nome, a data aqui que você preencheu e o seu nome, tá bom? Aí aqui embaixo ele está falando lá, ó. O teste é uma escala com 19 perguntas e medem os níveis leve, moderado, grave de uso abusivo de tecnologias. Quais tecnologias? Computador, telefone celular, tablet, entre outras. Então, essa sigla aqui, ó, CTC-TO, é computador, telefone. Então, toda pergunta vai ter essa sigla. Ele está falando de computador, tablet, celular, smartphone, né? E outras, que é, no caso, a televisão e outras telas. Ok? Aí, então, como que vocês vão responder? Aqui abaixo, ó, se vocês olharem, ó, insira ao lado da questão o número correspondente à resposta. Sendo, nunca ou raramente você vai pôr o 0, frequentemente você vai pôr o 1 e sempre você vai pôr o 2. Certo? Então vamos lá, um exemplo aqui, ó, primeira pergunta. Com que frequência você costuma usar as tecnologias CTO? Ele está falando de celular, então ele vai sempre colocar essa sigla. Por mais de 3 horas ao longo do seu dia, aí você vai olhar aqui, lembra? O 0 é nunca ou raramente, o frequentemente é o 1 e o sempre é o 2. Se você falar, nossa, por mais de 3 horas, sempre, é sempre, então você vai pôr o número 2. Você não precisa escrever nada, você vai pôr um número, ou 0, ou 1, ou 2. Tá? Aí depois vocês podem trazer no próximo encontro e a gente vai somar. Se der mais de, por exemplo, aqui, ó. Aí a gente vai somar para ver se você precisa de internação ou não. De camisa de força ou não. A Eliane não vai nem querer vir mais. Gente, é brincadeira, tá? Ninguém vai sair de camisa de força aqui, não. Isso. A resposta é sempre 0, 1 ou 2. Aí depois a gente vai somar todas as perguntas. Vamos supor que você colocou 2 em todas. Aí vai dar um número lá. Aí eu vou falar para você se é uma dependência de nível alto, nível baixo ou nível médio. Tá bom? Aí qualquer coisa a gente vai chamar a internação, é internação compulsória. Então tá bom, gente, vamos fazer uma oração para a gente terminar? Pois é, né? Ó, sem ser domingo que vem no outro, a gente tem o próximo encontro, tá?
Lembrando que eu não sei como é que está aí o próximo domingo vai cair em janeiro ainda? Vocês sabem dizer? Daqui 15 dias? 22? Não, não. É cada 15 dias. Vamos ver direito. Ó, hoje é 11. Ah, é dia 25. Então, o próximo encontro nosso é dia 25, tá bom? Obrigado por vocês que vieram, né? Lembrando que, terminando aqui a oração, tem um lanchinho lá que a nossa Nutri preparou com carinho para nós, tá? Vamos orar então. Alguém quer orar pra gente? A Ieda ora, por favor, Ieda. Ele precisou atender o celular. Por favor, Ieda. Amém. Amém. Sim, Pai. Amém. Por favor. Amém. 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 É isso aí, gente. Vamos lá.